Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Os adolescentes. Quem é adolescente? O Ismael está lá, mais famoso como Suspiro, que também esteve lá no Day Camp com a gente. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 até o 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar? Pai querido e amado, nós nos submetemos à tua vontade, ao teu senhorio. Nós cremos na tua palavra como palavra de Deus. Cremos no texto sagrado, inspirado pelo teu Espírito, dado àqueles que registraram. E também cremos na atuação do teu Espírito, na iluminação do nosso entendimento para compreender a tua palavra. E nós oramos dizendo como nós precisamos ouvir a tua voz. Por favor, mais uma vez, fala conosco. Leva cativo todo o nosso pensamento, tira de nós a distração e nos ajude nessa caminhada de compreender a tua palavra para aplicar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queria falar um pouco hoje, aproveitando que a gente teve a assembleia, queria falar sobre a questão da igreja. Eu sempre já falei outras vezes, repeti, mas eu quero voltar nesse tema, porque é um tema que está sempre aí, corriqueiro, aparecendo, e as pessoas falando sobre igreja. E eu me lembrei de uma história. Uma vez eu fiz uma viagem para a cidade de Rio Branco, no Acre. Alguém já foi em Rio Branco aqui? Mas ele existe. Eu estive lá. O Acre existe. E nessa viagem, um amigo meu, eu fiquei na casa dele, ficamos lá quase uma semana, e ele me pegou no carro e falou: vou te levar na rua mais evangélica da cidade de Rio Branco. E era uma rua, nós contamos 25 igrejas. 25 igrejas. Eu fiquei impressionado com aquilo. Uma igreja do lado da outra, cada uma com nome, cada uma denominação. Eu falei: meu Deus do céu, como será que é a cabeça das pessoas que não têm uma vivência, como é que elas veem isso, como é que elas entendem, quando fala igreja, o que vem à cabeça delas? Porque talvez a igreja da esquina, esses dias, há um tempo atrás, na Zona Leste de São Paulo, passei, tinha uma portinha assim, dessa de aço, escrito assim: igreja não sei das quantas lá, sede internacional. A portinha desse tamanho assim. Além de ser diversa, tem mentalidade de ser coisa grande. Tem que ser grande para ser expressiva. O que é esse negócio igreja? Que a gente tanto fala, está na boca das pessoas. A igreja brasileira, geralmente você vai ver pessoas falando: a igreja brasileira é isso. Aí eu pergunto: mas que igreja brasileira você está falando? A igreja brasileira não é tão homogênea, não é tão junta, é muito diversa. E aí nós ficamos pensando, primeiro, que história de igreja é essa, e depois, quem faz parte dessa igreja? Quer dizer, ser membro da Igreja Batista da Granja Viana é fazer parte da Igreja de Cristo? Qual é o sentido disso? E aí é interessante que Jesus, quando está na metade mais ou menos do seu ministério, ele faz essa pergunta inquietante para os seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? E eu quero que você pense uma coisa: há muitas religiões e propostas de religiões. A pergunta que se deve fazer não é no que a pessoa crê, a pergunta que se deve fazer a alguém é o seguinte: quem é Jesus para você? Essa é a pergunta.
dando aula de introdução à teologia sistemática, uma matéria que se estuda em seminários, uma vez, um sábado à tarde, lá no Bom Retiro, uma igreja coreana. Eu dava aula lá num seminário, um missionário, muito interessante a proposta. E tinha um grupo de alunos começando, eu falei, eu quero que vocês arranquem a folha do caderno e descrevam para mim quem é Jesus. E aí começou o pessoal escrevendo, né? A pergunta mais simples, mas mais complexa. Quem é Jesus para você? E o pessoal começava a escrever e descrever Jesus. Olha, no Nordeste, para você falar torto, você fala troncho. Uma palavra bem usual lá do interior do Nordeste. O que eu mais vi foi Jesus troncho, mas pouco Jesus bíblico. As pessoas começam a imaginar e vem na cabeça delas as experiências religiosas, as histórias que elas ouviram, e elas vão descrevendo um Jesus que não é o Jesus que os evangelhos apresentam. E aí Jesus faz essa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Como é que está a minha popularidade? Como é que as pessoas me descrevem? Jesus faz essa pergunta. E a partir dessa pergunta, então, é que nós vamos refletir o que é a igreja. E a primeira coisa é que esse Jesus, nós vamos falar um pouquinho mais dele, ele diz uma coisa que é muito central para a nossa fé. Eu queria que você visse no versículo 18, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus tem uma igreja. Ou se existe uma igreja, essa igreja é de Jesus. É minha igreja. Ele deixa claro isso. Não existe outro dono. Esses dias atrás, estava vendo vou chamá-lo de pastor porque ele se intitula assim, mas o que ele disse para mim foi horrível. Uma turma grande, assim, uma igreja cheia. Ele pôs a mão no púlpito e falou assim: nessa igreja aqui quem manda sou eu. Aí todo mundo ficou em silêncio. Ele falou assim: porque Jesus manda em mim, mas na igreja que manda sou eu. Eu falei: meu Deus do céu. Muita gente quer se apossar da igreja, quer ser o dono da igreja, mas Jesus diz: a igreja é minha. E porque a igreja é de Jesus? É porque é Ele que formou esse povo. Mas Ele não formou o povo a partir da sua popularidade, Ele forma esse povo a partir do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição. Jesus é o Senhor da igreja, mas a igreja também, de certa maneira, reflete um pouco aquilo que Deus diz desde o Antigo Testamento: eu vou fazer de vocês um povo para ser meu, um povo que me pertence. E é interessante que veja lá o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4, também sobre essa ideia de quem é o dono da igreja. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Vocês todos sabem o que é presbítero? Presbítero é um termo do grego, que é como se fosse um supervisor. Mas aplicado à realidade aqui, é um pastor, uma pessoa que cuida de outras pessoas. Geralmente o presbítero era uma pessoa mais velha, chamado também como ancião, alguém que era experimentado, alguém que era maduro. Então Pedro está escrevendo a esses líderes, pastores, cuidadores da igreja do Senhor, e ele diz: eu também, presbítero como vós, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Pedro está escrevendo aos líderes da igreja daquela época, dizendo o seguinte: pastoreai, aqui no versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. De quem é o rebanho? De Deus.
Gente, é horrível quando você vê alguém servindo-se do rebanho de Deus. Eu tenho falado, afirmo e vou continuar afirmando. O apóstolo Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo para que eu mesmo não seja pedra de tropeço para aquilo que eu disse. Ou seja, para que com a minha prática eu não nego o que eu diga. E eu tenho pensado, ensinado, persistido sobre abuso espiritual. E Pedro está dizendo: cuidado para que vocês não se tornem abusadores do rebanho de Deus. Olha que coisa séria, gente. Como que alguém vem num púlpito e diz: essa igreja aqui quem manda sou eu? Eu vou dizer uma palavra, é dura, mas é verdadeira. Quem toma esse lugar é maldito. Porque assumiu um lugar que não lhe pertence. Uma vez eu estava em Recife, numa conferência teológica, e um pastor querido, muito inteligente, sabe, ele começou a pregar naquele dia, e era um grupo de líderes e pastores, e eu não era pastor na época, eu tinha acompanhado um pastor a quem eu caminhava junto, e ele começou a pregar, gente, ele pegava aquele púlpito, e ele começava, mas ele bateu pesado naquele pessoal, ele disse: quem de vocês derramou uma gota de sangue para se colocar sobre o rebanho de Deus como dono, para colocar a sua foto na placa da igreja? E foi falando. Eu pensei que ele ia jogar o púlpito na cabeça da gente, mas eu fui ficando ali pequenininho, eu falei: mas eu não tenho nada a ver com isso, gente. Mas ele foi, não tenho nada a ver com isso, brincando, né, assim, porque eu não era um pastor na época, mas estava ali, na liderança também. E ele foi falando, e ao final daquela pregação, muito exortativa, chamando os pastores e os líderes à sua responsabilidade, o pastor da igreja disse: o senhor poderia orar? A oração foi pior que a pregação. O que ele orou foi mais exortativo, porque nós temos que pensar que cada um de vocês custou o preço do sangue do nosso Salvador. Logo, vocês são muito amados, cada um de nós somos, porque todos nós somos do mesmo rebanho. Somos muito amados para que alguém venha e abuse do seu poder, do seu lugar, do seu espaço, porque vocês são de Deus. Dá para entender isso? Há um texto que diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Outro texto que diz que Deus escreveu o nosso nome na palma da sua mão. Outro texto que Jesus diz: vocês, o Pai me deu, cada um de vocês, e ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos. E Pedro diz: haverá um dia em que o supremo pastor, o verdadeiro pastor, virá para tomar conta, tomar nota de como foi tratado o rebanho do Senhor. Veja, Pedro diz: cuidado para que você não faça isso, constrangimento, sorte da ganância, nem como dominadores. Por quê? Porque Jesus disse: a minha igreja, a igreja tem um dono, a sua vida tem um dono. Você não está largado a sua própria sorte, destino, ou contexto familiar, você tem um dono. Se você crê em Jesus, o apóstolo Pedro diz que nós somos comprados por bom preço, o preço do sangue de Jesus. E o pastor das ovelhas, Jesus, é zeloso da sua vida. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, narra uma experiência que o apóstolo Pedro tem na ilha de Pátimos. Ele está exilado e ele de repente vê um ser que anda entre candeeiros. Depois você vai ver lá o texto, candelabros. É uma visão que ele tem. Esse ser anda entre os 7 candeeiros. E depois Jesus vai dizer: sou eu. E sabe quem são os 7 candeeiros? Ele diz: é a igreja. Ou seja, Jesus não ressuscitou, foi para o céu, está lá sentado ao trono de Deus, à direita do trono de Deus, esperando a nossa conversão para vir nos buscar. Jesus está no meio da igreja. Ele conhece as dores, o sofrimento de cada um de nós. Ele sente, percebe, vive. Ele está presente na igreja, observando tudo. Tanto que, quando Jesus escreve as 7 igrejas do Apocalipse, depois você pode ler lá, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, a cada igreja ele diz assim: conheço as tuas obras.
eu sei que você tem feito isso, 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 isso. Mas tenho, porém, contra ti que você está permitindo que haja pecado no meio de vós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então Jesus, ele vai tanto elogiando aquilo que a igreja tem feito, mas ele vai alertando a igreja. E no final de cada carta ele diz assim: aquele, porém, deixa eu ler lá um texto, irmãos, porque eu quero confiar demais na minha memória, mas eu também não estou assim tão bem não, né? Ao final de cada carta, no capítulo 2, versículo 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas todo final de cada carta ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja não é uma instituição que está largada nas mãos de lobos vorazes, dominadores, pessoas de sorte da ganância. É um absurdo o que nós estamos vendo, o que se faz com o povo de Deus. É absurdo. E nós devemos ter cuidado, porque não estamos imunes a nenhum desses sentimentos. Isso nos dá um senso de responsabilidade. Nós que trabalhamos na igreja de alguma maneira, servimos em ministério, aqueles que estão debaixo da sua liderança, você não pode usar de dominação, de força, você tem que tratar com amor. Sabe por quê? Porque o Supremo Pastor vai pedir conta. Quando a gente discipula alguém, o nosso ensino tem que ser muito consistente, sério, porque nós estamos colocando na mente, no coração das pessoas, verdades. Isso tem que ser feito com muito zelo, com muito cuidado, não é de qualquer jeito. Eu lembro que quando, muito jovem ainda, 20 e poucos anos, eu estava no meu amigo, estava me discipulando, e eu disse para ele o seguinte: o que é que eu faço com esses textos que eu estou lendo? Eu comecei a ler um texto, sabe o que o texto dizia? Aquele que não amordace a boca do boi que debulha, aquele que come, que aprende das coisas espirituais, deve também repartir das coisas materiais com quem ensina. Vários textos sobre dízimo, oferta. Eu fui lendo na Bíblia, fui procurá-lo. Falei para ele: meu amigo, o que isso quer dizer? Não estou entendendo, porque estou lendo muito texto falando sobre doar, falar sobre dinheiro. Ele deu uma risadinha e falou: vou te ensinar sobre isso. Aí ele me ensinou sobre dízimos, ofertas, como deveria, onde deveria fazer, enviar ofertas missionárias. Depois de alguns anos, ele falou assim: se eu quisesse tirar todo o teu dinheiro, eu tirava. Você estava vulnerável. E eu estava mesmo. O que eu quero dizer para você: entende como quem ensina, quem discipula, quem cuida, tem que ter máximo cuidado. E eu fico pensando, meus irmãos, de manhã preguei sobre esse mesmo texto, mas não falei muito sobre isso, mas eu queria só reforçar o seguinte: eu fico pensando como que a pessoa, ou como que alguém que se coloca no lugar de ensino, usa esse espaço para servir-se das pessoas, ou para explorar a espiritualidade, a fé. A Bíblia chama isso de maldito. Porque vocês e cada um de nós pertencemos a Deus, e ai daquele que ferir uma ovelha do Senhor. Eu lembro de uma moça também, que teve uma experiência de conversão depois de muito sofrimento na vida. Quando chegou na igreja, ela foi explorada. Está aí nas mídias sociais ela falando. Gente, não podemos permitir nem nos submeter a isso, por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus e saber que nós somos a igreja de Deus. Você faz parte da igreja do Senhor. Jesus disse: eu estabelecerei a minha igreja, a igreja dele, que ele pagou com sangue. Isso dá um senso também para você e para mim, de cuidado. Você não está largado à sua própria sorte, você está sendo cuidado por aquele que é o dono de todas as coisas, e que não perde um só segundo da sua história. Você está nas mãos dele, a sua vida está nas mãos dele. Você faz parte da igreja do Senhor. A segunda coisa, esse é o status, a minha igreja. Voltando no texto de Mateus 16, qual é a substância da igreja? O que é que sustenta a igreja? Qual é o fundamento da igreja? Quando você vai construir uma casa, o que é que você lança primeiro? Os fundamentos. Jesus disse: se você constrói a sua casa na areia, o que vai acontecer? Vai bater o vento, a tempestade, vai derrubar a casa.
Mas se você constrói a sua casa sobre a rocha, ela estará bem fundamentada. Então, qual é o fundamento da igreja? Qual é o alicerce da igreja? E quem faz parte da igreja? Veja o que Jesus diz no versículo 15 de Mateus 16. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem diz os homens que eu sou? Eles respondem, João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Lembra da pergunta que eu disse lá no começo? A questão é, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus pergunta, quem diz os homens que eu sou? Qual é a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Qual é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja, a base daqueles que fazem parte da igreja, é crer que Jesus não é um fazedor de milagres, não é um solucionador de problemas, não é um santo casamenteiro, não é um curandeiro. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe o que é o Cristo? O que significa esse título, Christos? Você já parou para dar uma estudadinha sobre isso? Refletir? O que é o Cristo? Não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. O nome de Jesus é Jesus, Yeshua. Cristo é um título de Jesus. O que é o Cristo? O Cristo é o mesmo nome traduzido do hebraico Messias. Messias é o ungido de Deus, o enviado de Deus, o prometido de Deus. De alguma maneira, o Messias é o salvador do povo de Deus. Quando Jesus entra em Jerusalém, no domingo de Ramos, o que é que as pessoas estão cantando? Salva-nos, Senhor, salva-nos agora. Havia um anseio no coração do povo por salvação, e aquele povo estava debaixo de opressão, debaixo da opressão romana, tinha passado por várias revoluções, tinha passado por exílios, era um povo que desejava a promessa. E essa promessa de Deus era o Messias, o Cristo. Cristo também já apontava que ele seria o sofredor. Nós temos falado aqui sobre o servo sofredor, aquele que iria à cruz e pagaria o preço por nossa vida. Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, você é um homem mais do que feliz. Porque não foi sangue nem carne que te revelou, não foi um insight, mas o meu Pai te deu essa possibilidade, abriu o seu entendimento para que você tivesse essa compreensão acerca de quem eu sou. É tão forte isso que Jesus diz, não contem para ninguém agora. Porque se os discípulos saíssem contando que ele era o Cristo, o Messias, ia ser uma confusão naquele lugar. Jesus falou, ainda não chegou a minha hora, não contem. O fundamento da igreja, meus irmãos, é que Jesus é o Messias de Deus. Ele é o Salvador. Ele foi aquele que, conforme João 3,16, que tanto amou o mundo, que deu a sua vida, que se entregou em nosso lugar, que tirou de nós aquele vazio existencial, a vida sem sentido, porque veja, o apóstolo Paulo disse, eu disse isso no nosso day camp, o apóstolo Paulo disse, se a nossa expectativa de vida está a essa vida apenas aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo diz, comamos e bebamos, porque não faz sentido algum ter fé. Se a sua fé está restrita a essa única existência, Paulo diz, a sua vida é vã, a sua fé é vã, não faz sentido algum, a moral não se sustenta, nada se sustenta. Mas Paulo diz, se você crê na ressurreição, e crê que após essa vida aqui, você vai encontrar-se com o seu Salvador, tudo faz sentido. O Cristo, o Filho do Deus vivo, esse é o fundamento da igreja. Não é que a igreja é mais animada, menos animada, tem mais ou menos eventos.
a estrutura dela é exponencial, ela tem uma experiência sensorial maravilhosa que a gente fica, né? Já falei isso várias vezes, aquelas luzes me deixam tonto, eu acho que tem problema de labirintite, deve ser isso. Eu vou naquelas igrejas e fico passando aquele giroflex. Cara, não dá aquilo ali, não dá, para mim não dá. Eu já passei da época de balada faz tempo, não suporto aquilo. Mas não é essa experiência sensorial, é uma experiência com o crucificado. Tem um amigo meu que, ele disse que estava assistindo a Paixão de Cristo, e de repente passa uma imagem do rosto de Jesus desfigurado, sofrendo. Ele congelou aquela imagem, ele fotografou, ele fez um quadro, e ele falou, fica diante dos meus olhos esse quadro. Porque isso faz sentido, o crucificado que morreu em meu lugar. Que assumiu a minha culpa, a minha dor, a minha morte, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Cristo, o crucificado, Cristo, o ungido de Deus, o Messias, tu és o Cristo. Essa foi a declaração de Pedro. Jesus diz o quê? Sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja vai enfrentar dificuldades, sofrimentos, sobre esta declaração, sobre esta revelação. Porque quem faz parte de uma comunidade que tem outro tipo de expectativa, quando vier a dificuldade, você não vai entender. Como é que Deus me faz sofrer assim? Como é que Deus não me responde rápido? Como é que Deus não dá a minha casa? Por que Deus ainda não mudou meu casamento? Por que Deus ainda não mudou meu filho? Por que Deus ainda não fez isso? Não é uma relação de entrega, é uma relação de cobrança. E eu ainda dou meu dízimo, eu ainda oro, eu ainda vou na igreja, eu ajudo em ministério, e Deus não faz nada por mim. Não entendeu. Porque quem entende que Jesus é o Messias, cai de joelhos. Perde tudo para ganhar Ele. Abre mão de qualquer coisa. Toma a sua cruz e segue-o diariamente. É uma relação profunda de amor. Então Jesus diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, veja o que ele diz lá. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhe apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Paulo diz, eu fui ter com vocês, eu propus esquecer de tudo. A minha mensagem era uma, Jesus Cristo crucificado. Fui até em vocês que em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o poder de Deus é a mensagem do Cristo crucificado. 1 Pedro 2, 4 a 5, diz o seguinte, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. A pedra viva, Cristo, a pedra angular. Fundamento da igreja é Cristo. Paulo disse, tirar esse fundamento, a casa cai, é tudo pó, palha. Nós servimos a um Cristo que nos serviu e nos amou primeiro, que intercede por nós e que diz para nós, você quer me seguir? Deixa tudo e vem. Vem porque eu vou te mostrar o que é uma vida de intenso amor, de intenso pertencimento. Deixa tudo, abre a mão e vem. Por isso que no batismo a gente fala, você está disposto mesmo? Confessa que Jesus é o seu Senhor, não vai desistir. Olha aí, hein? Todo mundo aqui é testemunha, dá uma pressão na pessoa, né? Brincadeira, mas é verdade, e aí? Não, não vou não. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você nasceu para uma nova vida porque você entendeu, Cristo é o fundamento da igreja e deve ser a nossa pregação. Quem salva? Jesus. Quem salva? A pregação do Evangelho que revela Cristo. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele diz assim, quando eu estive com vocês,
Eu preguei de tal maneira Cristo crucificado que era quase possível você vê-lo na cruz. Nós precisamos ter uma experiência de contemplar o sacrifício de Cristo. Geralmente o que a gente faz? Ai meu Deus, nossa, não aguento nem olhar. É duro mesmo. Mas quando eu olho para o sacrifício de Cristo, eu estou olhando e dizendo, Ele assumiu o meu lugar, morreu a minha morte, para que eu tivesse vida. Sofreu a maldição. Em Deuteronômio está escrito, maldito aquele que morrer pendurado no madeiro, pois Jesus se faz maldito para que eu seja bendito do Pai. Jesus se faz maldição para que eu seja abençoado pelo Pai. Meus irmãos, uma oração que a gente faz constantemente é pedindo para ser abençoados. Já somos. Se nós estamos em Cristo, nós somos mais que abençoados. E a última coisa é o êxito. Qual é a vitória da igreja? O que seria uma igreja vencedora? O que seria ter uma vida mais que vencedora? Tem até um programa de televisão gospel, Mais que Vencedora. O que seria uma vida mais que vencedora? Você, o que seria ser alguém vencedor, vencedora? O que é uma igreja que vence? Veja lá em Mateus 16 ainda. Veja qual é o êxito da igreja. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas... Vamos ler juntos? E as portas... Mais uma vez, e as portas do inferno... Tem gente, quando lê na Bíblia, o diabo bate na madeira. Ai, meu Deus, está amarrado, está isolado. Ai, até me arrepiei. Morre de medo, né? Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Paulo escreve na carta aos Colossenses, diz o texto que ele expôs Satanás à vergonha eterna. Sabe como é que é a figura, mais ou menos? Quando saía o imperador romano, saía em guerra, os soldados romanos, quando eles voltavam, uma das formas de humilhar aquele que havia perdido era puxar o perdedor pelo nariz, colocava uma argola e arrastava ele pelo nariz, para que a população gritasse, visse que eles tinham vencido a guerra. A imagem é mais ou menos essa. Jesus diz que ele expôs Satanás à vergonha eterna, à humilhação eterna. Jesus venceu os poderes do mal. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não lhes toca. O apóstolo Tiago diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A igreja não é passiva na batalha pela justiça, pela paz, pela pregação do evangelho. A igreja é ativa. Aquilo que nós vimos no Day Camp, as pessoas se batizando, é uma demonstração dessa ação ativa da igreja na pregação do evangelho. Porque o evangelho, a pregação do evangelho, não é só tornar alguém religioso, é tornar um homem ou uma mulher discípulo e discípula de Jesus. Se ele é um discípulo e discípula de Jesus, ele vai para o mundo sendo um pacificador, sendo aquele que é sensível à dor. Ele muda a realidade do seu coração e do mundo. Então ele começa a enfrentar as trevas. Mas Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós cremos nisso, irmãos? Enquanto nós vamos avançando, a promessa, lá em Marcos capítulo 16, abra lá um pouquinho à frente também, no Evangelho de Marcos 16, olha o que diz o texto. Versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, farão o quê? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.
Ou seja, ide por todo mundo anunciando as boas novas. E enquanto vocês vão fazendo isso, vocês vão expelindo os demônios, vocês vão debelando o mal, dissipando as trevas. Dá para entender isso? E a pregação do Evangelho não é só fazer alguém religioso, mas é a pregação da justiça. Aonde a gente chega com a verdade, a justiça vai sendo estabelecida e, por consequência, a paz vai sendo estabelecida. Porque nós somos a igreja dos pacificadores. Essa semana eu conversava sobre esses conflitos que têm acontecido na Palestina, entre Israel e a faixa de Gaza, na faixa de Gaza, e alguém disse, nós temos que orar para que Deus levante homens e mulheres pacificadoras, que tenham influência, como foi no passado, tentar acordo de paz. Nós temos que orar por isso como igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós não devemos temer. Quando eu digo temer, muitas vezes parece que vem sobre nós um receio de que alguém vai fazer alguma coisa, como se Cristo tivesse perdido o controle. Não, veja Romanos 16, 20. Olha o que está escrito em Romanos 16, 20. Põe aqui, por favor, Débora. Quero encerrar com esse versículo. As portas do inferno não prevalecerão, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a antiga serpente, o acusador dos nossos irmãos, que nos acusava de dia e de noite, segundo Apocalipse, aquele que vem como um leão que ruge para tragar. Isso é escrito lá em Pedro. Ele vem como um leão que ruge para tragar, porém a Bíblia diz, Jesus disse isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Qual é o melhor lugar para você estar? Não é aqui no templo, mas é na igreja do Senhor. E como você faz parte da igreja do Senhor? Confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Confessando que Ele é o Cristo, Ele é o Messias. E as portas do inferno não prevalecerão. E muito em breve Satanás será esmagado com o seu furor, com a sua violência e todo o mal. E nós teremos o reino de alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Essa é a nossa esperança. Por isso nós vamos às ruas, uma vez por mês. Por isso nós vamos ao Mandelinha. Por isso nós vamos dentro do São Paulo 2 e visitamos e oramos e conversamos com as pessoas. Por isso nós estamos aqui. Porque as portas do inferno não prevalecerão. O mal não tem a última palavra. As trevas não mais dominam, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores foi levantado da morte e agora Ele reina eternamente através da igreja. Você faz parte da igreja. Isso não é um organismo, isso não é uma associação, não é um grupo de pessoas com desejos afins, não. É um povo que foi lavado, remido, transformado, alcançado pela graça de Jesus, e que toma sua posição diante de Jesus, entende a profundidade dessa verdade, e se levanta para ir no trabalho, na casa, na sociedade, nas relações, aonde você estiver, assumindo a posição de discípulo. E enquanto vai avançando, as portas do inferno vão sendo queimadas, quebradas, arrombadas, para que mais e mais pessoas saiam do inferno. Saiam do inferno. Não é aquele inferno de Dante, não. É o inferno que está dentro dele muitas vezes. É o inferno que eles estão mergulhados. É o inferno da loucura do pecado. É o inferno da injustiça. As portas desse inferno não prevalecerão. Olha o poder que Deus colocou sobre nós. Por isso, nós somos a igreja de Deus. Devemos continuar avançando, crendo dessa maneira. Queria que você ficasse de pé. Feche os seus olhos, oremos. Pai Santo e querido, nós te louvamos e te agradecemos. Porque nós cremos nessa verdade. Somos a igreja de Deus. Aquele por quem Jesus morreu na cruz, aqueles por quem Jesus foi morto, mas ressuscitou. Pai amado e querido, muitas vezes nós somos atemorizados, muitas vezes nós somos tomados de medo. Temos medo da morte, temos medo do mal, temos medo de tantas coisas. O medo faz com que crie em nós ansiedades. E até mesmo o medo pode trazer sobre nós incredulidade. Mas a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo.
E nós encontramos o perfeito amor quando encontramos essa verdade, de que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai querido e amado, livra-nos de, como igreja, como teu povo, se estabelecer sobre qualquer outro fundamento, qualquer outra verdade. Ajude-nos a pisar os nossos pés sobre a rocha, que é Cristo, a fundamentar a nossa vida sobre essa segurança e sobre essa esperança. Ajude-nos, ó Deus, por meio do Teu Espírito que ilumina o nosso entendimento, a construir a nossa vida num lugar seguro, e o lugar seguro se chama Jesus, o amado, o desejado, o santo, o adorável, o bendito, o glorioso, o eterno, o justo, o verdadeiro, o que era, que é e que há de vir. Aquele que é intitulado no Antigo Testamento como a estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele em quem todos os profetas profetizaram. Tu és o Cristo, o desejado, aquele que arranca de nós, quando nos faz nascer de novo, a força do pecado e coloca em nós a força e o poder do amor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que estende a mão aos que estão à beira do caminho, cegos, aquele que estende a mão às mulheres que são lançadas e acusadas, como foi a mulher que ia ser apedrejada, aquele que para ouvir e abraçar crianças, mas aquele que resolutamente foi até a cruz, abriu os seus braços, foi cravado, crucificado em nosso lugar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por favor, ajuda-nos, ó Deus, por meio do Espírito Santo, a sermos fiéis a essa essência da vida com Deus, da vida da igreja, que é a pregação do Evangelho. O Evangelho que liberta os encarcerados da prisão, o Evangelho que cuida dos pobres, o Evangelho que anuncia o ano aceitável do Senhor, o Evangelho que tira a cegueira dos que estão cegos para Deus. O Evangelho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por essa verdade tudo vale a pena. Em Cristo todas as coisas nós podemos. A tua palavra diz que nele nós fomos feitos mais que vencedores. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No Senhor está posto a nossa esperança. Não confiamos em nós mesmos. Não confiamos em qualquer promessa feita por qualquer ser humano, por mais extraordinário que seja. Nós devemos confiar apenas no Senhor. A nossa esperança está em Ti, a nossa alegria está em Ti. Nós podemos dizer e cantar como o Apocalipse nos ensina: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não porque estamos desesperados, é porque ansiamos por ver o Senhor. Desejamos encontrar contigo, beijar os Teus pés, nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo que foi por Tua causa que nós podemos chegar na eternidade, que nós temos a eternidade dentro dos nossos corações. Podemos dizer: Maranata, a hora vem, Jesus, porque nós desejamos estar contigo eternamente, não porque estamos amedrontados, aterrorizados, não, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Oramos para que o Senhor fortaleça o teu povo, aqueles irmãos que estão aqui conosco, que estão em casa, aonde estiver alguém que clame o teu nome. O Senhor mesmo prometeu em tua palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salva hoje aqueles que estão aflitos de coração, aqueles que estão desorientados, cansados, perdidos, aqueles que estão com um vazio gigantesco dentro da alma. Preenche com a presença do teu amor e do teu Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aqueles que têm essa revelação são as pessoas mais felizes do mundo. São macários, são bem-aventurados. Obrigado, Senhor, porque somos a tua igreja, estamos em tuas mãos, e certamente nós concluiremos o nosso propósito, até que o Senhor nos chame, ou até que o Senhor volte. Em nome do Senhor é que nós oramos. Amém.